Diretamente de Brasília, a capital de todos os brasileiros. Humberto, seja bem-vindo ao programa Boca Quente, parte 2. Hoje, uma quinta-feira, pós-carnaval, 6 de março de 2025, e o que se comenta nos principais veículos de comunicação do país é a apresentação da defesa. Hoje se encerra o prazo final para a entrega da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como também de diversos auxiliares, diante da denúncia que foi protocolada pela Procuradoria-Geral da República. Como é que está Brasília? O que é que se comenta nos bastidores do Congresso Nacional diante disso? Boa tarde, Humberto. Oi, Ian. Boa tarde, Ian. Boa tarde a Josequinha. Boa tarde a todos. Pois bem, Ian. Caiu bem no final aí de feriado, né, de carnaval, então nós não temos tanta repercussão aqui porque não tem ninguém no Congresso no dia de hoje, muito menos de amanhã, né, porque, na verdade, os trabalhos legislativos retomarão, na verdade, a sua normalidade a semana que vem. Mas a gente sabe que o pessoal da oposição, quando eu digo oposição, é oposição ao governo aí, tá, o PL, enfim, vários outros partidos que compõem o pessoal mais à direita, e o que a gente vê é que o pessoal está realmente preocupado, porque o ministro Alexandre de Moraes não aceitou nem o pedido do Braga Neto, nem o pedido também do ex-presidente Jair Bolsonaro, e todos aqueles que teriam que entregar tem que entregar até hoje a sua defesa. Então, portanto, essa expectativa é que realmente ele entregue hoje, né? Porque não quis prorrogar esse prazo. Então, nós vamos ver onde é que vai andar essa carruagem, como é que vai ser. Semana que vem, possivelmente, os parlamentares voltam para casa com todo o gás, já com algumas normas, inclusive, que já baixadas pelo presidente da casa, o deputado Hugo Mota, e, por exemplo, a partir da semana que vem, quem retornar à casa terá que respeitar alguns critérios, como, por exemplo, traje tipo paletó, né, como se deve fazer. Isso, para quem está visitando a casa, não poderá ter acesso a alguns lugares da casa devido à vestimenta. Então, traje, paletó e gravata já era uma coisa que na casa. Mas, ao longo dos anos, isso foi afrouxando. E agora o presidente editou novamente e tem que obedecer, né, esse regimento da casa, e as pessoas têm que andar com paletó e gravata. Então, essa é uma determinação do presidente. Uma outra coisa que vai repercutir já para a semana que vem é a questão da deputada Gleice Hoffmann, que é a presidente do PT, e que agora foi convidada para assumir a casa, o Ministério, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Isso já deu uma repercussão bastante ali antes do Carnaval, porque é um convite que partiu do Presidente da República, e com isso o que é que acontece? O pessoal não gostou muito, até porque a presidente do partido é uma pessoa que tem vários problemas com parlamentares, tanto do próprio partido, porque ela é uma pessoa que gosta de criticar, por exemplo, o pessoal da economia. Então, o pessoal não está vendo com bons olhos o convite da deputada Gleice Hoffmann para essa Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Essa secretaria que é tão importante para o presidente Lula, porque é lá que se negocia todos os projetos de tramitação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, o Senado. Quando eu digo Congresso, é Câmara e Senado. E agora, mais uma novidade que pintou durante o Carnaval, que é a possibilidade do Boulos também fazer parte do governo federal. E aí ele iria para uma secretaria na Presidência da República. Agora imagina os dois dentro do Palácio do Planalto. E já com um estava difícil, imagine com os dois. A situação do governo federal hoje, olhando aqui em olhos nus aqui, que a situação não é boa, principalmente com esse convite da ministra Gleice Hoffmann, também quanto do próprio Boulos. Vamos ver como é que vai andar dessa carruagem, que vai realmente se concretizar esse convite para o Guilherme Boulos
e foi candidato a prefeito de São Paulo. Boa tarde, Humberto. Inclusive também um PSD, não é, Humberto? Não está muito contente com o governo, pedindo aí mais espaço no governo, mais um ministério, parece que é só o da pesca que o PSD ocupa. Tem essa questão também aí, né? Pois é, tem mais isso aí. Então haveria uma possibilidade, muitos achavam que quem deveria participar, haveria uma possibilidade do ex-presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, fazer parte do governo, ele que é do PSD de dados, né? E então o que acontece? Esse convite não surgiu, assim também como não surgiu para o ex-presidente da Câmara dos Deputados, que haveria essa possibilidade de uma composição mais do centrão dentro do governo. Esses dois convites não foram feitos até o momento. Havia uma possibilidade do senador Rodrigo Pacheco, inclusive, ocupar o Ministério das Minas e Energia, onde lá tem um conterrâneo dele. Então, essa é uma possibilidade de que ele pode acontecer. Ainda assim, existe a possibilidade do ex-presidente Rodrigo Pacheco um dia ser indicado ao Supremo Tribunal Federal ainda pelo governo Lula. Resta saber se isso vai acontecer, mas existe uma expectativa e existe. Então, a gente vai observar que essa semana que vem é que vai começar para valer as reuniões dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, o Senado já definiu, antes do Carnaval, as suas comissões. Já foi feita todas as instalações das comissões e agora, para a semana, deve acontecer da Câmara dos Deputados, quando já ficaram as negociações antes do Carnaval para as mais de 30 comissões permanentes que existem na Casa com os seus novos presidentes. Existem alguns arranhões, algumas coisas ali e outra cá, que devem ser alinhadas, como a Comissão de Relações Exteriores, que muitos não querem que o deputado Bolsonaro, o filho do ex-presidente Bolsonaro, assuma a Comissão de Relações Exteriores, assim como a PCJ, que deve permanecer, a princípio, até agora se fala, com o PL, né? Que é o Partido Liberal, um partido aí de direita. Então, essa expectativa. Então, para a semana, nós teremos algumas novidades, possivelmente a instalação dessas comissões. Possivelmente ainda possa se arrastar até a outra semana, a semana seguinte, aí sim começa a desenrolar todo o trabalho legislativo de 2025. E aí nós vamos ver como é que vai ficar, inclusive, José, essa questão dos partidos dentro do governo, tá? Que, assim como eu falei, essas duas composições no Palácio Planalto vai dar muito barulho dentro do Congresso Nacional. Ô Humberto, ainda nessa seara referente a essas reformulações do governo federal, algumas modificações nos quadros ministeriais, o governo também pretende aí modificar o seu líder lá na Câmara dos Deputados. Hoje o líder do governo é o deputado cearense José Guimarães, do próprio PT, visando ali uma articulação um pouco mais próxima aos partidos de centro. Alguns nomes estão sendo cogitados de alguns deputados federais já desse centro para fazer essa ponte entre o Planalto e também o Congresso Nacional. Entre eles, destaca-se e ganha força o nome do deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro e também o nome de Antônio Brito, que inclusive era cotado até pouco tempo para ser candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Como é que está esse diálogo para a escolha desse novo líder do governo na Câmara dos Deputados? É uma boa lembrança sua isso daí, porque o que acontece? Eu até encontrei com o deputado Aguinaldo Ribeiro na última semana antes do Carnaval e eu perguntei, e aí, o senhor vai ser líder ou não? Como é que vai ser? Não, as coisas estão calmas, estão tranquilas, estamos ainda vendo como é que vai ser, estou lá quietinho no meu lugar, vamos ver como é que vai ser. Mas, como você bem lembrou, o deputado José Guimarães é um bom líder, eu conheço muito bem o deputado José Guimarães, inclusive, havia a possibilidade do presidente Lula convidá-lo para a Secretaria de Relações Institucionais e findou levando a Gleice Hoffmann. Então todo mundo estava torcendo aí pelo Zé Guimarães, que é um cara mais jeitoso, né? Líder do PT na Câmara dos Deputados, líder do governo na Câmara dos Deputados, tanto do governo passado, né? E agora no governo do PT, agora novamente no governo Lula. Então ele é uma pessoa de bom relacionamento
dentro do PT, dentro da Câmara dos Deputados, é uma pessoa que sabe alinhar, sabe conversar, então estavam todos aí achando que seria ele. Até porque o deputado, você agora há pouco falou, também que é do PSD, né? Antônio Brito. Antônio Brito. O deputado Antônio Brito, eu também encontrei com ele e perguntei para ele, o líder, ele é líder do PSD, o senhor será o próximo ministro da Secretaria de Relações Exteriores? Ele falou assim, não, as coisas ainda estão para ser decididas ainda. Então, ficou acontecendo a escolha da deputada Gleice Hoffmann, que apresenta o partido. E o Antônio Brito também é um camarada muito gente boa, é um deputado de primeira linha, assim como o deputado Agnaldo Ribeiro. São dois que, se realmente tiverem que ser indicados para a liderança do PT na Câmara dos Deputados, são duas escolhas muito boas. O governo não vai perder escolhendo não só o Brito, ou como o deputado Agnaldo Ribeiro, que é muito jeitoso. Todos nós já conhecemos o jeito do deputado Agnaldo Ribeiro. Então, são duas escolhas, dois bons nomes para liderar o governo aí na Câmara dos Deputados. Resta saber se o governo, para onde vai mandar o deputado José Guimarães, também é um líder bastante... um líder que não tem decepcionado o governo nas votações. Então, é um nome interessante de todos os dois. Boa escolha do governo para qualquer um dos dois. De uma dúvida aqui, o presidente do PP, o Ciro Nogueira, disse agora há pouco em entrevista que não iria caminhar com o presidente Lula em 2026. Como é que fica Agnaldo Ribeiro ser o líder do governo nessa questão? Aí resta saber se o deputado Agnaldo Ribeiro, numa situação como essa, vai obedecer o partido, né? Porque a gente sabe a posição do senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, que é alinhadíssimo de primeira hora do ex-presidente. Ele sabe que pode contar não só com o Bolsonaro, como o Bolsonaro pode contar com ele, e vice-versa. Então, fica uma situação complicada. E o ano que vem, realmente, o presidente Ciro Nogueira resolver romper, vai ficar ruim para o deputado Agnaldo. Certamente vai também ter que sair do governo, porque ano eleitoral, isso aí vai ter um peso muito grande, cobranças terão. Até porque a gente sabe que na Paraíba o Estado não é um Estado ainda de direita, né? A gente sabe que é um Estado mais à esquerda do que à direita. E, de certa forma, eu acredito que isso vai ter um peso na decisão do deputado Agnaldo Ribeiro. Mas nós sabemos que o partido, quando não está coligado, ele tem que sair fora. Principalmente se ele não estiver coligado com o governo numa possível reeleição. E eu não sei como é que vai ficar também essa questão, porque, olha só, hoje, de ontem para hoje, a gente já viu aqui conversa de que o vice-presidente do partido, do PT, lá no Rio de Janeiro, já está querendo indicar o prefeito do Rio de Janeiro para ser o candidato a vice, uma possível chapa do Lula na reeleição, que seria aí o prefeito do Rio de Janeiro, como vice-presidente, candidato a vice-presidente da República. Só que ele é candidatíssimo ao governo do Rio de Janeiro. Então a gente já começa a observar e como é que vai ficar o PSB, B de bola, nessa situação onde hoje nós temos o vice-presidente Geraldo Alckmin nessa possível chapa com Lula. Então a gente vê que a dança das cadeiras está começando muito antes do momento das eleições, né? Já está bem antecipadamente aí, há quase 2 anos praticamente, né? Porque na verdade a partir de a gente calcula aí que uma pré-campanha mesmo para valer, uma campanha mesmo para valer, que começa daqui a um ano. Então nós digamos aí que nós já estamos na pré-campanha eleitoral e o pessoal está antecipando demais o jogo político, né? E Josi. Algo, sempre deixa escapar algo numa conversa no carnaval, pós-carnaval, sempre escapa algo que, ó, o pessoal já pega ali e já tem uma conversa. Carnaval ultimamente tem sido bom para esses acordos políticos aí, principalmente quando se trata de ano eleitoral, ano que vem. Aí já estão amarrando tudo, já está aqui para o carnaval já praticamente com a aliança no dedo direito, viu?
E já tem chapa, Humberto, inclusive, praticamente selada para 2026, pelo menos foi o que Ronaldo Caiado disse em declaração, de que ele e Gustavo Lima estarão ali juntos, caminharão juntos. Não existe definição de quem será o candidato a presidente e de quem será o candidato a vice, mas tem data marcada para o lançamento. 4 de abril em Salvador. Pois é, e aí, Humberto? Olha só, o Ronaldo Caiado é um bom nome. Bom nome. Quem está aqui perto do Goiás sabe que é a administração de Ronaldo Caiado, que tem mais de 70% de aprovação do seu governo, onde aqui o estado do Goiás era, eu vou aqui falar em termos de segurança pública, era um estado meio que, não sem lei, mas era um estado complicado na questão de assalto a banco, a carro forte, e zerou. O governo Ronaldo Caiado conseguiu zerar nesses 7 anos, 6 anos de governo, né? Ele foi reeleito em primeiro turno, então tem feito uma administração bacana no Goiás. É um bom nome, tá? É um bom nome da direita. Esta agora, combinar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Já pensa em colocar o filho número 2 para ser o candidato. Então não é tanta especulação que a gente vê, e a gente sabe que o Ronaldo Caiado e o Bolsonaro já tiveram algumas desavenças, se alinharam novamente, só que na última eleição para prefeito aconteceu uma coisa que voltou a intrigar os dois novamente, digamos assim. É que o Ronaldo Caiado, colocou o prefeito da capital um nome e com isso o Bolsonaro não aceitou. Colocou também um nome para candidato a prefeito lá em Goiânia, na capital do Goiás. Mas quem ganhou mesmo foi o Sandro Mabel, que já foi deputado federal várias vezes, e estava fora da política. Ele tinha, inclusive, já caído fora da política, estava no seu descanso, né? E ele resolveu, então, assumir aí a candidatura a pedido do Ronaldo Caiado e ganhou a eleição. Por conta disso, o ex-presidente não gostou, o Bolsonaro, né? E a intriga novamente. E com isso a gente vê que a direita ficou um pouco dividida por isso, porque poderia ser o nome do Ronaldo Caiado com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria um nome fortíssimo da direita, já que nós sabemos que até o momento o ex-presidente está inelegível. É claro que ele pode ser candidato? Pode, Humberto. Só que o nome dele pode ir para a urna? Pode sim, mas até uma decisão do TSE que não validando a sua candidatura a presidente da República, vai ter que substituir com outro nome. Quem é o nome? Né? Nós temos aí exemplo do que aconteceu, inclusive já citei aqui no programa, exemplo de Cajazeiras, né? No caso do Chico Mendes, né? Que aí teve o seu candidato a vice, que era o Dr. Paulo. Então, isso pode acontecer, a mesma coisinha com o candidato Jair Bolsonaro, que está inelegível, mas que o nome dele pode ir para a urna, sim, e lá em um certo ponto a chapa dele não ser homologada pelo TSE e aí tem que substituir urgentemente por um outro nome. É uma estratégia que Lula também já usou no passado, né? Então, o nome do Ronaldo Caiado é um bom nome da direita para a presidência da República, se daqui para lá não se tomar um outro destino, não tiver um outro nome, ou se de repente resolverem fechar com Caiado. Então, para quem não conhece, é um bom nome. Humberto, alguns estados, capitais, vão realizar manifestações aí, fora Lula. E aí em Brasília, como é que está o clima? Tem alguma manifestação neste sentido, Humberto? O que aconteceu, Jô? É que todos pediram para que as manifestações se concentrassem no Rio de Janeiro. Então, as manifestações que aconteceram em alguns estados, essas manifestações estão direcionadas para o Rio de Janeiro. Em Brasília, a princípio, também está direcionada para o Rio de Janeiro, está em um único lugar. E a pauta é aquela pauta do dia 8, da anistia do dia 8, né? Do dia 8 de janeiro, que é um assunto que deve tomar conta também da pauta legislativa deste ano, aqui na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Então, é um assunto aí que realmente vai pegar aí, hoje já são 6, né? Então, dia 16 vai ser, então, já no próximo domingo, né, 8. Então, a gente já sabe, a expectativa é que tenha muita gente, milhares de milhões de pessoas lá
em Copacabana, no Rio de Janeiro, com essa pauta aí da anistia do dia 8 de janeiro, que é a principal pauta. Ô Humberto, o Congresso Nacional também se movimenta já avisando antecipar algumas reformas eleitorais para 2026. A gente sabe que para que essas regras estejam vigentes na eleição do ano que vem é preciso que elas sejam aprovadas com no mínimo um ano de antecedência em razão do princípio da anterioridade eleitoral. Entre essas pautas se discute reeleição, se discute também a questão de equiparação, né, de mandatos de deputado, de senador, de governador, de vereador em uma única eleição. Tudo isso está sendo aí discutido pelo Congresso Nacional. O que é que realmente é prioridade para ser modificado para as eleições de 2026 dentro do Congresso Nacional? Ian, é um assunto aí que não está fechado, viu? Esse assunto eleitoral não está fechado ainda, porque nós sabemos que sempre aparece uma coisinha. Um exemplo aqui que eu vou te dar agora é que, por exemplo, tem um projeto do senador, hoje ele está no PT, que é do Amapá. Ele está propondo, de uma proposta dele, que é o seguinte: você só pode votar em um senador da direita e um da esquerda. Você não pode escolher os dois da mesma ala, digamos assim. 2 à direita, 2 à esquerda, entendeu? Ele quer você não pode votar em 2 candidatos da direita. Então, esse projeto, teve o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. Então, esse projeto ganhou uma repercussão grande, um debate grande, que ninguém concorda, só que eu já fiquei sabendo nos bastidores que poderá ser colocado aí dentro dessa reforma eleitoral, né? Que aí poderia tentar passar com tranquilidade, ou de repente passava e ninguém ia ver, enfim. Já tem essa proposta aí que pode entrar dentro desse projeto da reforma eleitoral. Nós veremos aí nos próximos dias como é que vai ser essa questão da reforma eleitoral, o que realmente vai estar dentro. Uma proposta, essa que você falou, que deve se colocar as eleições todas no mesmo período, que seria ótimo. O gasto é muito grande, não só para nós brasileiros, para o nosso voto, como também para quem é candidato. É um saco essa história toda, duas vezes campanha eleitoral a cada 2 anos. Então, essa sim é uma proposta que pode vir a ser debatida e, quem sabe, ser aprovada nessa reforma eleitoral. Ok, Humberto, obrigada. Alguma pergunta, algum questionamento, Ian? Vamos deixar o Humberto aí à vontade. As considerações finais. Exato. Bom, vocês, como gostaram muito do carnaval, né, pularam, né, foi festa para as bandas voar, como diz o outro, né? Eu fiquei quietinho na minha, né? Eu tô mais de roça, mais quietinho, né? Tô vendo que você está bastante abatido hoje, né, Ian? Cansado, também a Josi, mas é assim mesmo, viu? Sexta-feira está chegando, amanhã é sexta, vocês poderão descansar, né? Mas aqui teve a Praça do Rock também, viu, Beto? Você poderia ter vindo pra cá, viu? Teve a Praça do Rock, a do Frevo. Tinha pra tudo que era gosto, viu, Humberto? Eu tô mais agora para o forró e o sertanejo que mesmo para essas coisas. Assim, o tempo vai passando. Muito obrigada, meu querido. Obrigado, um abraço a todos vocês, uma boa tarde. Obrigado, Beto. Satisfação imensa conversar com o nosso querido amigo correspondente diretamente de Brasília. Estamos cansados do carnaval. Não, é verdade, isso é verdade, Josi. Humberto diz, eu tô notando vocês cansados aí, brincaram muito o carnaval. A luta foi pesada. A luta foi pesada, cada qual na sua área. Mas é porque eu nunca vi, não. Aí 41 que eu tenho, eu nunca vi um carnaval desse tamanho, dessa magnitude, como aqui em Cajazeiras, principalmente no primeiro dia, com a presença do DJ Alok não, viu, Ian?